a seguir aqui. Só. Bom, nós sabemos que o nosso principal produto desde a época do Império é o café. Mas antes de pensar diretamente no café, já que aqui é a questão econômica, vamos pensar nas principais dificuldades que eles estão enfrentando aqui. Aqui é principalmente a partir do governo de Campos Salles. O Campos Salles tinha que enfrentar, primeiro, a dívida externa. Segundo, a inflação. Terceiro, o déficit do orçamento do próprio governo. E para isso, ele precisava de recorrer aos produtos que nós tínhamos. O café, principal produto nosso, mais de 50% da nossa exportação era de café. A borracha, mas a borracha sabemos que foi um surto. Mas nesse momento ela é poderosa, ela está lá em segundo lugar, né? E outros produtos que nós tínhamos aqui. Então, quais foram as saídas encontradas para esse problema econômico? Primeiro, a dívida externa. Antes, já eleito, mas antes mesmo de tomar posse, Campos Salles foi até a Europa, foi até a Inglaterra, na verdade, foi renegociar a nossa dívida. Ele foi, na verdade, fazer uma moratória lá, né? A ideia é, não tenho como pagar, e não vou pagar, o que nós vamos fazer? Esse acordo que ele vai fazer para protelar o pagamento da nossa dívida externa, essa moratória, é chamado de Funding Loan. O Funding Loan, tá bom? Que na verdade significa esse empréstimo financiado. Na prática, o que o governo estava propondo? Bom, eu não vou poder pagar a dívida agora, as parcelas, também não posso pagar os juros dessa dívida. Isso tem que ser mais para frente. Então o governo faz um acordo assim, é tipo de um novo empréstimo, um grande empréstimo, que vai ser pago mais à frente, 10 ou 13 anos à frente, e que vai ter mais de 60 anos para pagar. Mas vai pagar. E se o Brasil não pagar, ele tem como garantia, né? Ele vai dar como garantia a renda que é adquirida lá na taxa alfandegária, no Rio de Janeiro, os produtos que entram lá. Então, dessa forma, ele ficou, nesse período, sem ter esse problema, mas perceba que ele jogou esse problema um pouco mais para frente. No governo, significa que você jogou isso para que o outro governante pague. Mas o acordo que ele fez deu um pouco de suspiro, né, com relação a essa dívida externa. O segundo ponto, inflação. A inflação vem, né, desde aquele processo da política do encilhamento, né, emissão de moeda e tal. Então, o que se pensou? É muita moeda que tem, por isso que ela vale pouco. Por isso que eu tenho que levar um monte de moeda para comprar pouca coisa. Então vamos parar de emitir moeda. O governo para de emitir moeda. E vai tirar, inclusive, parte dessa moeda de circulação. De fato, controlou a inflação, mas com isso ele acabou prejudicando muito quem já não tinha dinheiro, as pessoas mais pobres, e aqueles que estavam investindo, né, para produzir alguma coisa. Então, negócios em declínio e população sofrendo ainda mais. Mas a inflação baixou. O terceiro, o déficit. O que é isso? É quando o governo está devendo muito, né? Quer dizer, ele está saindo muito dinheiro e não está tendo tanto imposto assim. Ele só fala, como é que você vai sanear isso daí? Parece que é até fácil, o governo corta gastos
Então não vamos investir, não vamos gastar muito e vamos arrecadar mais. Quando corta gasto, nós sabemos onde é que vai cortar. Tá? Então, normalmente os gastos são cortados lá das questões sociais. Saúde, educação, moradia. Portanto, quem mais sofre com o corte dos gastos é a população que mais precisa da intervenção do Estado. E como é que eu vou arrecadar mais? Bom, aumenta o imposto. Né? Você aumenta o imposto que existe e você cria mais impostos. Assim o governo arrecada mais, gasta menos, saneia. Dá para perceber que a saída é boa para o governo, mas ela não é muito interessante para a população, que vai questionar e tudo mais. Mas assim foi feito. Tá? Só que a vida do pobre ficou praticamente insuportável. E quem compra no mercado interno é essa população. Portanto, o mercado interno também vai sofrer com isso. Vai ter uma diminuição considerável. Por onde podíamos ainda sair disso? Então vamos para a borracha. A borracha é o principal produto lá da região amazônica, o segundo produto nosso, mas que na verdade estava vivendo um surto industrial. Claro, ninguém está pensando nisso nesse momento, vemos isso hoje. Eles acreditavam que isso ia demorar, né? Que ia ajudar muito na produção de riqueza. Inclusive os trabalhadores que iam lá, né, os seringueiros, né, que iam lá extrair o látex, eram nordestinos que saíam daquela vida difícil sobre a opressão dos coronéis e que viam, né, na extração do látex aqui uma maravilha, né, a saída para melhorar a vida dele. Então eles vão aos montes para lá. Só que muito ruim, não era bem isso que eles queriam ou que eles pensavam que iam encontrar. Então você tem lá, a borracha vem daquela matéria-prima tirada da seringueira, o látex, ele é a seringueira nativa da Amazônia, inclusive. O seringueiro vendia isso, essa bolota, né, essas pelotas de látex ao comerciante. Ou ele pegava isso que ele extraía e dava ao dono, né, do seringal. Tanto num quanto o outro, preço irrisório. Tá? Aquilo que ele entregava para aquele comerciante era muito pouco diante do que esse comerciante revendia. Resultado da história. Seringalistas, donos daquilo, comerciantes que exportavam isso, ricos, grande enriquecimento. A maior parte desses donos aí são de Belém e de Manaus. Cidades que vão crescer a partir daí, inclusive Teatro Municipal de Manaus, maravilhoso. Tudo importado. Mas aquele que trabalhava na extração, aquele lá vivia na miséria e viveu na miséria. Depois, em pouco tempo, começamos a ter a concorrência de seringais asiáticos, né? E aí acabou o surto e acabou a esperança para muitos deles aí. Então sobrava o café. Nós já vimos, o café desde o período imperial era o nosso principal produto de exportação, nosso principal produto econômico. Oeste paulista, sul de Minas, região ali de Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Eram as áreas onde se produzia o café. No final do século XIX, o café já era, o café do Brasil, né, já era senhor do mundo. Tá? O Brasil já controlava a produção mundial de café, o comércio do café mundial. O café trouxe também junto com ele aquela modernização, né?
No começo, a plantação nós já vimos que não exigia muito capital, podia se aproveitar aquilo que já existia, como a terra, na época do Império, o próprio trabalho escravo, e um pouco da herança da mineração. Com o tempo, ele vai modernizando, sobretudo modernizando os portos, estradas de ferro, centros urbanos, casas de comércio e de empréstimos e bancos. Só que tudo dentro ainda de uma perspectiva de uma modernização conservadora. Tá? Acontece que isso vai despertar, né? Quer dizer, em outros cantos vão produzir também café. Então nós estamos produzindo cada vez mais café, mas estamos recebendo cada vez menos dinheiro por isso. Então nós estamos começando a entrar num processo de superprodução. Há uma produção a mais do que o consumo. E aí vamos ter problemas. Porque se produzir muito é bom, produzir muito quando o consumo não é equivalente é ruim. Significa baixar os preços. Lei lá da oferta e da procura. Tá bom? Colômbia, Nicarágua, África e fora o Brasil. Todo mundo produzindo. Então tinha que fazer alguma coisa. Então vamos fazer alguma coisa. Os governadores do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais se reuniram na cidade de Taubaté em 1906. Fizeram lá um acordo e esse acordo passou a ser chamado de Convênio de Taubaté. Então, Convênio de Taubaté, 1906. São Paulo, Rio e Minas Gerais. Eles fizeram esse acordo, significou, na verdade, a política de valorização do café. O que eles estão pensando? Bom, se o problema é o excesso, vamos tirar. Só que não dá para falar, para de produzir, porque o fazendeiro ele quer ganhar. E muitos desses aqui que dominam as políticas nos estados são fazendeiros. Então eles pensavam assim, vamos tirar do mercado. Você tira do mercado, equilibra oferta e procura, o preço sobe. Como fazer isso? Então nós vamos comprar o café excedente. O que é café excedente? Aquele café que não foi vendido normalmente. Aquele que ficou lá, não vendeu. O governo vai e compra. Inclusive por um bom preço. O que eu faço com esse café? Eu estoco. Por que eu vou estocar? Eu vou estocar para ver como é que vai ficar o mercado. Eu coloco ou não o café no mercado, dependendo do preço desse café. Uma tática até interessante. O problema é quem é que compra esse café excedente. O governo da época, o governo do Campos Salles, falou, não, isso aí está me parecendo mais um paliativo, não vai dar certo. Então, quem vai comprar? Os governos estaduais. Tá bom? Então o governo estadual compra e estoca. Senhor, mas existia um dinheiro? Não. Claro. Vamos emprestar. Então os estados vão fazer empréstimos altíssimos, compram esse café e estocam. Perceba que eles estão protegendo a economia do Brasil, mas também estão, de fato, protegendo o bolso dos fazendeiros. No curto espaço foi, beleza, deu certo. Equilibrou o preço, baixou. Mas a médio e longo prazo, nem tanto. Imagina se você é um fazendeiro de café, já sabe que o produto vai ser comprado, todo ele, você vai parar de produzir? Vai diminuir a produção? Não. Você vai produzir mais. Isso serviu para aqui dentro e serviu para lá fora, porque o preço voltou a ser interessante. Então, aumentou ainda mais a produção com o tempo. Nós vamos chegar num momento em que não tem mais jeito, né? Sabemos que isso vai acontecer em 1929. A crise de 29 arrebenta de novo, totalmente com isso daqui. Esse acordo foi bancado pelos estados,
porque o Campos Salles não quis. Mas quando entrou o Afonso Pena, o outro presidente, o governo federal bancou isso. Tá? Então não foi direto os estados. Afonso Pena e o governo federal vão bancar isso até 1926. Depois São Paulo arca. E em 29, adeus, quebra tudo. Vamos ver se tem alguns detalhes aqui que nós precisamos de falar. Ah, não confunda, tá? Alguém já lembrou aí, né? Eu ouvi daqui. Ah, não ia queimar o café? Calma, tá? Lá no governo Vargas, mais à frente, nós vamos ver isso. Vargas é que vai comprar o café e queimar. E ele não vai emprestar também, ele vai emitir dinheiro. Ele emite dinheiro, compra o café e queima. Diferente daqui, que empresta, compra e estoca. Tá? São duas políticas diferentes, semelhantes na ideia, né? Que é de retirada de circulação. Bom, o que nós temos aqui de destaque? Acho que só isso, hein? Essa aqui é aula curta, né? Aqui, no esquema nosso, não fala nada do funding loan, tá bom? Aí só fala disso do café, então você vai ter que ir lá no texto se você não entendeu. E aqui também não fala da indústria, que também é economia. Então é claro, nós não tínhamos aqui um processo de industrialização, mas nesse período nós tivemos um surto industrial. Lembra que é surto, né? Diferente daquele processo, longo prazo, planejamento, política de incentivo e tal. Surto é o momento, deu certo. Qual foi o momento? Primeira Guerra Mundial. Então, na Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, o Brasil foi governado pelo presidente Venceslau Braz. Então, nesse período, por conta dos problemas da guerra, os países estão preocupados em produzir armas, estão no conflito, o Brasil não tinha muito de quem importar e poderia vender, então ele vai pegar essa brecha e vamos ter um surto, um número significativo de fábricas e indústrias aqui. Tá? Ponto positivo. Claro, depois a guerra acaba, algumas dessas fábricas vão falir e outras vão continuar. Vale lembrar ainda que nesse período, junto com essa questão das fábricas, junto com a urbanização e tudo mais, nós vamos ter uma presença grande de imigrantes e trabalhadores de fábrica, os operários. A gente percebe como é que cada momento vai suscitando outros problemas e soluções. Por exemplo, vamos ter aqui a grande greve geral. Antigamente fala a primeira greve, não foi bem a primeira, mas a greve geral, né, de 1917, que é um marco do movimento operário, com a presença significativa não de comunistas, mas 17. Então a Revolução Russa ainda é revolução, né, naquele processo. Então o que está ideologicamente organizando esses movimentos, sustentando, é ainda o movimento anarquista. Tá bom? Nós temos um exercício